Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 30. O Espírito Santo pode ser blasfemado. Para a meditação. Blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, ó Mateus 12 verso 31. Esta é sem dúvida a passagem mais assustadora do Novo Testamento. É chamado de pecado imperdoável porque não há perdão se alguém blasfemar contra o Espírito Santo. Muitos pastores têm alguém em sua igreja que teme ter cometido esse pecado. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, não é um pecado contra a lei moral, os 10 mandamentos. Não é cobiça, roubo ou falso testemunho, ou não é assassinato ou adultério. O rei Davi cometeu ambos, assassinato e adultério, e foi perdoado. O pecado imperdoável é cometido quando o veredito final de alguém a respeito do Evangelho é mostrar desprezo pelo testemunho do Espírito, que é glorificar a Cristo, e também atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. É a decisão final de uma pessoa minar o testemunho do Espírito Santo de que Jesus é Deus em carne. Portanto, alguém blasfema contra o Espírito Santo ao negar, de fato, que Jesus é Deus em carne, ou ao dizer que Jesus tem um espírito maligno. No relato de Marcos, está escrito, vá menos que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, ou é culpado de um pecado eterno. E então Marcos acrescentou que Jesus disse isso porque eles estavam dizendo, dele Jesus tem um espírito maligno, ou Marcos 3 verso 29 e 30. Como você pode saber que não cometeu o pecado imperdoável? Se você pode testificar de coração que Jesus é Deus, não se preocupe mais. Assisti a uma conferência no YouTube onde palestrantes zombavam de certas pessoas que estavam caindo sob o poder do Espírito e riam alto. Ironicamente, alguns desses palestrantes riam enquanto assistiam a vídeos de pessoas rindo alto. Um dos palestrantes também havia escrito que falar em línguas é vodu. Isso está perigosamente próximo de dizer que o Espírito Santo é maligno. Não creio que esse homem tivesse a intenção de dizer isso. Mas foi preocupante ver esses homens rindo de cristãos sinceros e ler o que acabei de relatar. Prefiro não dizer que esses homens que zombavam blasfemavam contra o Espírito. Um homem muito estimado, que era sólido em sua fé, lembra-se de uma ocasião antes de sua conversão em que disse, maldito sejas, Espírito Santo. Após sua conversão, ele ouviu as passagens sobre blasfêmia contra o Espírito. Embora estivesse servindo ao Senhor fielmente, esse incidente o assombrava. Quando lhe mostrei que blasfemar contra o Espírito é demonstrar desprezo pelo testemunho do Espírito, apontando para a pessoa de Jesus, ele foi liberto e nunca mais foi perturbado. Repito, se você pode dizer de coração que Jesus Cristo é Deus, você não cometeu esse pecado. Paulo disse que ninguém pode dizer o Jesus é Senhor ou a não ser pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12 verso 3. Ananias e Safira blasfemaram contra o Espírito Santo porque Pedro disse que eles mentiram ao Espírito e morreram instantaneamente? Não. Eles eram crentes controlados pela ganância. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não há indicação de que questionassem a pessoa de Jesus. Eles morreram porque mentiram voluntariamente sobre dinheiro na presença imediata e direta do Espírito Santo.
Deus os tornou um exemplo para mostrar a responsabilidade que temos quando Deus está presente dessa forma. Se você pode dizer em seu coração, Jesus é Senhor, é porque você tem o Espírito Santo. Você não blasfemou contra ele. Para estudo e devoção adicionais. Mateus 12 verso 30, 32. Marcos 3 verso 23, 30. 1 Coríntios 12 verso 1, 3. 1 João 5 verso 16, 17. Oração. Gracioso Espírito Santo, eu te agradeço de todo o coração por poder afirmar de todo o meu coração o que tu testificas sobre Jesus. Agradeço-te por também poder testificar que Jesus se encarnou, nasceu de uma virgem, foi concebido por ti, e que ele era e é o Filho de Deus e é o Senhor glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém.